Chapecó todo estava feliz, não importava o que fosse acontecer. E aí a cidade toda explodiu, né? Agora sim, é Série A. Nada foi fácil para a Chapecoense, sempre foi muito no limite nossas classificações, por isso que se tornaram tão emocionantes e impactantes. Tocou um alarme dentro do avião. Pi, 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 pi. Há um momento onde já se perde o radar. E aí depois daquilo, aí não lembro mais de nada. O Instituto Médico Legal de Medellín já identificou os corpos dos 71 mortos no acidente do avião que levava a Chapecoense. E logo no início da manhã foi confirmado que realmente tinham sobrevivido 6 pessoas e o resto, infelizmente, tinham perdido a vida. Mariana não entende, né? Tem 3 anos mas o Pedro já ia me entender, assim. Aí eu acordei ele, né? Contei pra ele, já... Ai, tinha toda essa coisa, assim, que tu tem que trabalhar e né, explicar pra eles que né, o pai não vai voltar e que realmente, né, eu não tinha mais esperanças, porque... Você imagina uma cidade que foi atingida por uma tragédia. Uma cidade inteira. As pessoas, elas não tinham motivação nenhuma para trabalhar, não tinham motivação nenhuma para sair na rua. Chapecoense acogió a 4 de los sobrevivientes del accidente el pasado 28 de noviembre. Hasta allí llegaron Alan Ruschel, Elio Neto, Jackson Follman y el periodista Rafael Hensel. Eu e Neto, quando chegamos no aeroporto, quando abriu a porta do desembarque, parecia que um parente estava voltando para casa depois de muito tempo. Eu fui como, né, vítima porque eu queria ir lá rezar, eu queria conhecer, mas eu queria ter esse lado do jornalista de querer ir lá e descobrir tudo o que aconteceu. Eu acho que, sabe, aquele momento que eu precisava, assim, que foi importante, né? Que depois que eu saí de lá, eu me senti mais em paz, assim. Ou a gente pensa adiante, ou a gente baixa a cabeça e acaba tudo, que eu acho que não é o que eles queriam, né? Que eu acho que não é o que o pessoal da cidade quer, e o que eu acho que não é o que o Brasil quer. Eu acho que todo mundo quer que o clube se reerga novamente, eu não sei como, mas vamos ter que fazer alguma coisa. Pessoal, boa noite, que bom que a gente está aqui juntos. Hoje nós começamos então um tema novo neste mês e a gente está resgatando um pouco dessa história. Agora neste mês está completando 2 anos dessa tragédia que marcou tanto a nossa época, a nossa história, a nossa região, né? Eu acho que talvez até vocês vão lembrar onde vocês estavam quando receberam essa notícia. Eu lembro onde eu estava, porque realmente ela marcou muita gente. De uma hora para outra, 71 pessoas foram tiradas de nós, eram pessoas que a gente acompanhava, pessoas que a gente torcia, talvez alguns até conhecíamos, né? E não foram só, aliás, além de pessoas, quantos sonhos foram perdidos, quantos planos caíram com aquele avião. A gente estudou um pouco esse tema, aliás, bastante, para trazer ele também para vocês. E a gente vê essas entrevistas dos familiares, a gente vê as entrevistas dos próprios sobreviventes. E a gente vê pais que tinham sonhos, que tinham planos para o futuro. E, sabe, muitas vezes isso é o mais difícil de quando a gente se despede de pessoas. A gente se despede de pessoas e se despede junto de sonhos, de planos, de futuros, de tudo isso. Essa semana agora foi finados. É um
um feriado que nós muitas vezes lembramos das pessoas que foram e lembramos com muita saudade e lembramos dos sonhos que foram interrompidos. Mas algo que é interessante do processo de luto, que eu queria compartilhar com vocês e que eu também não sabia. Dá uma olhada aqui nessa citação de uma psicóloga chamada Esther Carreño. Ela diz assim, psicologicamente falando, a abrangência do luto não diz respeito apenas a perdas de pessoas queridas pela morte. Ela inclui qualquer tipo de perda que pode ser por morte, mudança geográfica, rupturas de amizade, namoro, parceria em negócios, trabalho ou separação conjugal. O que essa psicóloga está dizendo é que no processo de luto, de perda, a gente não sofre só quando a gente perde pessoas, também ali, lógico, especialmente ali. Mas a gente sofre luto sempre que a gente perde um sonho, sempre que a gente perde um plano de futuro. Ela fala aqui que a gente sofre um processo de luto, por exemplo, quando a gente passa pelo desemprego. E aí todo um plano de carreira que a gente tinha cai. A gente passa por um processo de luto quando a gente se divorcia, porque todo um plano de família cai por terra. A gente passa por um processo de luto quando a gente se muda de cidade, porque daí toda uma visão de futuro, com os amigos, planos, também a gente perde. Toda perda significativa, todo sonho que a gente tem interrompido, ele traz para nós um processo de luto. E aí a gente vê que o luto é algo muito mais cotidiano do que a gente imagina. Pessoas a gente não perde sempre, mas sonhos a gente perde toda hora. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso também. Essa mesma psicóloga, ela vai dizer depois, se tivéssemos, porém, de resumir apenas em duas associações todas as causas de depressão, associaríamos a luto e a culpa. O que ela está dizendo é que o luto, esse sentimento de perda diante das coisas, diante de oportunidades, diante de sonhos, é um sentimento tão forte que se tivesse só dois, se a gente pudesse resumir a depressão em dois motivos, o luto seria uma delas. A depressão é o mal da nossa época. O luto é um dos grandes causadores da depressão. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês já perderam sonhos, já tiveram grandes expectativas frustradas, já perderam pessoas que a gente lembra hoje. E a pergunta que a gente quer tentar responder juntos hoje é: como podemos nos recuperar quando os sonhos são interrompidos? Como a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, ela pode nos ajudar a levantar quando os nossos sonhos são interrompidos? Para isso, eu queria convidar vocês a abrirem comigo o livro de Lamentações. Se vocês têm a sua Bíblia, você pode abrir aqui junto, Lamentações capítulo 3, versículos 19 até o 24. Se quiser acompanhar na projeção. Lamentações é um livro bem desconhecido da Bíblia, né? Mas está aí, se você procurar, está aí, está logo depois de Jeremias. Lamentações provavelmente foi escrita pelo profeta Jeremias num dos momentos de maiores dificuldades da sua vida. E ele traz bem essa mensagem de como a gente pode viver a dor e se recuperar dela. Vamos ler juntos então? Lamentações 3, 19 a 24. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, e portanto, nele porei a minha esperança. Vamos olhar um pouquinho mais de perto. O profeta aqui, ele diz: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Do que ele está falando aqui? É uma coisa abstrata ou tem uma situação concreta? O que ele estava vivendo? Existe aqui uma situação bem concreta. Eles acabaram de passar por uma guerra e eles perderam uma guerra. O país dele acabou
podia perder uma guerra. Para vocês terem uma ideia, essa guerra aconteceu mais de 500 anos antes de Cristo, e a população do país do Jeremias, antes da guerra, era de 250 mil pessoas, mais ou menos. Depois dessa guerra, passou para 20 mil pessoas. 92% da população se perdeu depois dessa guerra. Alguns foram deportados, outros emigraram e a maioria morreu. O país foi devastado. Eles naquela época tinham cidades fortificadas para se proteger justamente de bandidos, e todas as cidades fortificadas foram destruídas. Então aqueles 20 mil que ficaram estavam ainda à mercê de bandidos. Essa era a situação que eles estavam, desoladora. E além de uma tragédia, além de vidas interrompidas, ainda também tinham sonhos interrompidos. Eles tinham um sonho de ser uma grande nação, e esse sonho acabou ali. E aquelas pessoas que também morreram, ou as pessoas que foram deportadas, tinham sonhos, tinham planos que também foram interrompidos ali. Então é nessa situação que ele está. E olha só como ele reage. Ele diz: lembra-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Esse verbo aqui, no original, no hebraico, ele está no imperativo. Isso significa que a gente poderia traduzir melhor como lembra-me. Jeremias, ele está orando para Deus, pedindo para Deus lembrar ele da dor dele. Por quê? Você já passou por algum momento de dor, eu imagino. Eu também. Quando a gente passa, tudo que a gente quer não é esquecer isso. Se a gente pudesse, a gente não gostaria de acordar no outro dia e tudo foi um sonho. Por que ele está pedindo para Deus lembrar ele? O que está acontecendo aqui? Para eles, na cultura e na visão que eles têm de vida, a tristeza ela é muito importante para a gente processar as perdas. Isso parece bem estranho para a gente não gosta muito de tristeza, né? A gente não gosta de sofrimento, a gente não gosta de chorar. Eu não sei como é que é com vocês, mas lá em casa, quando eu vou assistir aqueles filmes com a Suzy, que ela depois de muito tempo consegue me convencer a assistir, e daí, claro, que acabam caindo algumas lágrimas. Quando eu vejo que o filme já está assim acabando, eu já começo a enxugar assim, as lágrimas para ninguém ver que eu chorei. Vocês gostam de chorar em público? Quem é que gosta de ser visto chorando? Não, né? As pessoas dessa época, quando elas perdiam algo importante, muitas vezes elas se vestiam com roupas de pano de saco, se cobriam de cinzas e choravam publicamente. E na visão deles, o chorar, o expressar a tristeza era um elemento de cura para as perdas. Por isso que ele pede aqui para que Deus lembrasse ele da dor. E sabe de uma coisa? É algo bem interessante. Nós não conseguimos superar as nossas perdas se a gente foge delas, se a gente finge que elas não existiram, se a gente tenta pensar em outra coisa. O sofrimento, a tristeza, o choro, ela faz parte da vida. Olha só o que Salomão vai escrever em Eclesiastes 3. Ele vai dizer assim, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Na vida tem momento de dar risada, que bom, e tem mesmo, mas tem momento que a gente precisa chorar e não dá para fugir disso. A gente tem alguns relatos da Bíblia muito interessantes de que o próprio rei Davi chorou. Nós temos alguns relatos também de que o próprio profeta Jeremias. A gente tem relatos de muitos personagens, heróis da fé que choraram, e o próprio Jesus é relatado que ele também chorou. E aliás, o próprio Jesus ensinou no Sermão da Montanha: bem-aventurado são aqueles que choram, porque serão consolados. Para Jesus, o consolo vem depois do choro. Sabe, e a gente, muitas vezes, tem dificuldade de superar as nossas dores, porque a gente foge do choro. Isso que a Bíblia já afirma há alguns séculos, a psicologia também vai concordar hoje, e ela vai dizer assim,
O choro é o melhor canal para que a tristeza vá se escoando e dissolvendo os blocos que se formam em nossa alma diante das perdas. Infelizmente, não sabemos lidar com o choro e sempre queremos estancar as próprias lágrimas ou as lágrimas de alguém que chora ao nosso lado. Você já viu quando uma criança cai no chão? Vamos dizer que se a gente está andando aqui, conversando aqui na Belk, e uma criança vai e se espatifa ali na brita. Proft! Aquele joelho ralado, aquela choradeira. O que vai acontecer? No mínimo, uns 3 adultos que estiverem perto vão ir lá, pegar aquela criança e dizer: não precisa chorar, tá tudo bem, não chora, passou, já passou. E a criança olhando pro joelho ali, andando lá. A gente tem uma dificuldade muito grande de chorar e de ouvir o choro das pessoas. Mas é justamente o choro, é justamente vivenciar a dor, entender que aquele sonho foi interrompido, que é o primeiro passo do nosso processo de cura. Esse é o primeiro passo do processo de tratamento da nossa alma. Então, pessoal, o problema não é o luto. O problema é o luto doentio, aquele luto que se prolonga demais. Esse é o problema. Aquele luto de quando a gente perde pessoas queridas e a gente não consegue mais olhar para as pessoas que estão vivas. Aquele luto que a gente não consegue mais dar seguimento à vida, a gente já está muito tempo parado nele. Esse luto é um problema. E precisa de atenção. Mas o luto de ter uma perda, de ter um sentimento ruim, de lágrimas virem para nós, esse não é um problema. Faz parte do nosso processo de cura. A dor das nossas perdas, ela precisa ser expressada e vivida para que ela seja superada. Enquanto a gente fugir dela, a gente não consegue superar. E acho interessante algo que a gente viu no vídeo ali no começo. Vocês viram ali o que alguns sobreviventes e parentes de vítimas fizeram ali na tragédia da Chapecoense? Depois de algum tempo, eles voltaram para o morro. Eles voltaram para o morro onde o avião tinha caído. E uma das mulheres ali dá um depoimento que aquilo foi importante para que ela tivesse paz. A gente não consegue ter paz fugindo. A gente consegue ter paz quando a gente enfrenta a nossa perda. A gente consegue ter paz quando a gente entende: isso aconteceu, fez parte da minha história, esse futuro que eu tinha planejado ele não vai acontecer mais. Mas isso não significa que outros futuros não possam acontecer na minha vida. Você entende? Essa é a cura do luto. Quando a gente entende, esse sonho ele está interrompido, agora foi, não tenho mais ele. Mas não significa que eu não posso continuar sonhando outras coisas. E aí a gente vem para a segunda parte do texto, e tão importante. O texto não acaba assim, ele depois continua assim, ó. Todavia, lembra-me também do que pode dar-me esperança. A esperança é quando a gente olha para o futuro com expectativa, a gente olha para o futuro com ânimo e ainda espera alguma coisa. Por isso, esperança vem de esperar. E o que a Bíblia orienta não é só que a gente viva a nossa tristeza, mas que a gente reencontre esperança. Deus quer que o nosso choro também seja vencido, que a gente não fique eternamente nele. O Salmo 30 vai falar isso: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. O texto de Lamentações então vai continuar e vai dizer: todavia trarei de volta ao meu coração o que pode dar-me esperança. Sabe o que você faz quando um sonho foi interrompido? Você vive a dor. Depois, você tenta exercitar, olhar para a vida de novo com esperança. Olhar de novo para a vida, esperando alguma coisa do futuro. Isso é um exercício, isso a gente não consegue automaticamente. Automaticamente a gente vai ficar deitado na cama chorando. Mas chega um momento que a gente precisa exercitar o olhar de esperança de novo na vida. Trarei de volta ao meu coração o que pode me dar esperança. E a gente pode encontrar esperança em vários lugares. A gente pode encontrar esperança, de repente, numa nova pessoa, numa nova oportunidade que se abre. A gente pode de novo encontrar esperança numa oportunidade de trabalho melhor. A gente pode de novo encontrar esperança
esperança numa nova oportunidade de estudos, numa outra pessoa que está junto com a gente pode encontrar esperança de diversas maneiras, mas a proposta do Jeremias aqui no texto é uma proposta muito melhor e interessante. Porque repara, eles estavam numa situação tão difícil, deve imaginar, que não tinha onde eles conseguirem esperança. Eles poderiam dizer, não, mas aquela pessoa lá vai liderar o nosso povo para melhorar. Não tinha nenhum líder. Não, mas de repente a gente vai conseguir se reerguer porque tem alguém aqui que vai nos ajudar a construir de novo a nossa cidade. Não tinha ninguém para ajudar. Eles estavam numa situação tão desoladora, que não tinha outra maneira deles encontrarem esperança. Mas nesse momento, olha só onde o Jeremias encontra esperança: em Deus. A proposta dele é que a gente consiga sempre olhar para o futuro com expectativa, por a gente confiar em Deus, que nos ama grandemente, que é misericordioso e que permanece sempre fiel. Nele a gente põe a nossa esperança. A ideia do Jeremias é mais ou menos essa: o sonho acabou, o futuro que a gente tinha planejado caiu. Não tem nada que eu olhe lá para frente que me dê alguma esperança, mas eu creio que eu vivo com um Deus que me ama grandemente. Eu creio que eu vivo com um Deus que é misericordioso e que é fiel e que é digno de confiança. Se eu creio que um Deus amoroso, misericordioso e fiel caminha do meu lado, então eu sei, mesmo não vendo, que lá na frente tem alguma coisa boa. Você entende? Não dá para ver nada lá na frente. Não tem nenhum sinal de futuro lá na frente, de esperança. Mas hoje eu consigo crer que um Deus amoroso caminha do meu lado. Então lá na frente vai ter algo para mim. Vai ter um novo sonho, vai ter uma nova esperança. E eu posso de novo olhar com expectativa para o futuro. E essa esperança, ela é tão fantástica se a gente consegue descobrir ela e viver ela dessa maneira. Porque ela não depende de outra coisa a não ser da nossa fé. Ela não depende de nada mais além da nossa confiança em Deus. Eu já tive sonhos interrompidos. Sonhos que eu tive altas expectativas. E quando uma porta se fecha e parece que não vai ter mais nada para nós, creia que o nosso Deus, que deu seu único filho por amor a ti, te ama tanto, e é Ele quem está conduzindo a tua vida. Depois, uma história longa para a gente abordar inteira aqui, mas aquilo que todo mundo na época do Jeremias achava impossível, que era a reconstrução da cidade, aconteceu. Eles foram, eles reconstruíram, e Deus restaurou aquela cidade em algumas décadas, aquele país que parecia completamente destruído. Mas naquele momento de desolação, o Jeremias encontrou esperança no lugar certo. E sabe o que mais eu tenho descoberto de ter esperança firmada em Deus, não em pessoas, nem em situações? A gente ouve muitas vezes assim, enquanto a vida há esperança. Você já ouviu essa frase? Enquanto a vida há esperança. E ela não está errada. Mas quando a gente crê em Jesus, a gente consegue dar um passo a mais. Mesmo na morte há esperança. Porque esse Deus que nos ama tanto, deu seu único filho para nos salvar. E esse filho ressuscitou para que a gente pudesse viver eternamente com Deus. Então, mesmo diante da morte, ainda há um futuro a esperar, que se chama eternidade. Aliás, a ideia da eternidade é exatamente essa. O que é fantástico da ideia da eternidade é que sempre haverá futuro. Não é isso? Qual que é a ideia da eternidade? Sempre vai ter futuro. Quando a gente vive com Jesus, a gente aprende a viver com um Deus que é especialista em curar passados, em transformar presentes e a criar novos futuros.
mesmo diante da morte, Ele criou um futuro para nós. Crendo em Jesus, a gente pode chegar. Se alguma coisa bate o teu coração, se algum sonho foi interrompido, confia nesse Deus que te ama profundamente, que tem o melhor para a tua vida. Algumas perguntas para a gente terminar refletindo. Existe alguma perda na minha vida que faz com que eu não consiga mais olhar para frente? Faça essa pergunta para você. Tem alguma perda na tua vida que faz com que você não consiga mais olhar para frente? Tenho me permitido chorar as minhas perdas? Terceira coisa, confio que existe um Deus que me ama profundamente, que meu futuro está nas suas mãos. Você confia nisso? Você confia que existe um Deus que te ama profundamente, que o teu futuro não está nas mãos do governo, não está nas mãos de provas nem de trabalhos, está nas mãos dele. O que me impede de recuperar a minha esperança hoje, confiando que existem muitas possibilidades e um futuro eterno na minha frente? O que te impede, se você teve sonhos interrompidos, de recuperar a esperança hoje? Esse é o convite que Jesus faz. Se você perdeu a esperança, você pode redescobrir ela nessa noite, entregando o teu futuro nas mãos de Deus. Eu quero te convidar para a gente fazer uma oração juntos. Feche seus olhos. Vamos conversar com esse Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu precioso amor. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia e tua fidelidade. Enquanto a gente está nesse mundo, a gente vai passar por tantas coisas. Esse mundo é tão imprevisível e a gente tem tantas perdas, tantos sonhos interrompidos em coisas que a gente não tem controle nenhum. Mas obrigado, Senhor, que em Ti a gente descobre sempre de novo a esperança. Nós podemos crer de novo no amanhã, porque a gente confia no Deus que nos ama. A novidade do Evangelho é essa. Um Deus que nos ama, que se entrega por nós, que caminha do nosso lado, através de Jesus. Renova, Senhor, a nossa esperança. Onde sonhos foram destruídos, onde esperanças foram despedaçadas, onde há corações angustiados, onde aqui existem pessoas presas ao passado, que nós possamos redescobrir sempre de novo a esperança em Ti. Assim, ó Deus, Tu possas nos abençoar. Em Teu nome. Amém. Pessoal, eu sou George, missionário aqui da EUC. E se você conferiu essa pregação, espero que Deus tenha falado ao teu coração. Nós vamos continuar esse tema no próximo domingo. Vamos falar sobre o mundo de reviravoltas, como a vida às vezes dá voltas e como a fé cristã pode nos ajudar a lidar com isso. Venha, assista, participe. Se você nos acompanhou apenas pela internet, deixa eu fazer um convite especial. Nós gostaríamos muito de te receber aqui, de te conhecer, de conversar com você. Então venha e participe do nosso culto ao vivo, todo domingo às 20 horas. Te esperamos com muito carinho. Um grande abraço e uma boa semana.